Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa evangelístico. Estamos aos domingos estudando o livro de Daniel e hoje iremos para a parte final do capítulo 3. Mas antes quero te convidar a juntos louvarmos a Deus do Inário Adventista, número 274, firme nas promessas. Devemos sempre estar firmes nas preciosas promessas do nosso Deus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te louvamos nesse instante porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Te pedimos agora que esteja em nosso coração para entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos esse momento especial que são as dicas de saúde. Sabemos que para o nosso bem-estar precisamos cuidar da nossa saúde, principalmente agora em tempos de pandemia, o cuidado deve ser redobrado. Portanto, vamos ouvir mais uma dica importante de saúde com a nutricionista Eulina. Olá, queridos! Hoje nós vamos fazer uma receita muito bacana. Porque na minha prática clínica, muitas pessoas chegam e falam assim: Nutri, eu amo batata doce, mas quando eu como batata doce, me dá muita flatulência, ou seja, batata doce realmente dá muitos gases. E o que fazer, Nutri, para não ter tantos gases assim? Hoje eu vou ensinar para você. Observe que essa batata doce, ela tá de molho. O que você vai fazer? Você vai colocar a batata doce dentro da água, partir no meio e deixar por 8 horas. Para quê? Para que saiam os fitatos ou oxalatos. São antinutrientes e esses antinutrientes é que fazem com que haja flatulência. Então, ao fazer esse procedimento, você vai tirar esses antinutrientes que na realidade são defesa da planta contra os insetos. Tá bom? Fazendo assim, você vai ver que tudo vai ficar resolvido. Isso. Como que nós vamos fazer nossa batata fit? O que nós vamos precisar? Para ser muito prático, eu coloquei aqui uma colher de sopa
de cebola em pó, uma colher de sopa de alho em pó, sal rosa ou sal marinho. Esse aqui amarelinho é açafrão, orégano e uma erva aromática, que no caso aqui é o alecrim. Eu não estou colocando muito porque o meu esposo não gosta muito de alecrim, mas eu gosto, então eu vou colocar um pouquinho. Tudo em pó, que você vai fazer o quê? Vai misturar esse tempero, misturar muito bem esse temperinho. Depois você vai descascar as batatas, nós vamos picar e colocar o tempero, levar para assar. Daqui a pouco. A batata doce já está aqui, picadinha, mais ou menos um tamanho pequeno para poder assar mais rápido. E agora nós vamos acrescentar aqueles temperinhos que eu já misturei todos. Opa, não ficar na frente daqui da câmera para poder vocês observarem bem direitinho. Agora é só você misturar muito bem esse temperinho, envolver bem na batata doce. Já tá bem envolvida no tempero, tá com uma cor bem bonita por conta do açafrão. Nós vamos colocar um pouco de azeite de oliva aqui. Misturar mais um pouquinho. E aí você vai colocar em uma forma. Se a sua forma for de alumínio, você coloca papel manteiga no fundo, tá bom? Não use papel alumínio. Dica da Nutri: não use papel alumínio, porque o alumínio, ele é nocivo para nossa saúde, tá? Aí você vai espalhar muito bem aqui a batata doce. Corte quanto os pedaços forem menor, quanto menor forem os pedaços, mais bem assadinha ela vai ficar em menos tempo, tá bom? O tempo médio para assar é 30, 40 minutos, depende do forno, porque forno, vocês sabem, né? É igual o marido, cada um tem o seu, ok? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. A batata já está aqui assada, nossa batata doce fit. Gente, tá um cheiro incrível. E essa cor maravilhosa por causa do açafrão e todos os temperinhos que foram. Tá um cheiro muito bom. Está pronta aqui a nossa batata doce assada, fit, bem aqui pertinho de mim, tá um cheiro muito bom, ficou bem gostosa. E eu convido você a fazer essa receita. E também quero te convidar a dar um joia, compartilhar, aperta o sininho para você receber mais receitas como essa, porque o nosso objetivo aqui nesse canal é realmente levar para você mais saúde, um estilo de vida mais saudável. Eu vou levar bem pertinho de você para você ver como ficou bonito. Pena que não dá de você saber o sabor, mas faça em casa que você vai saber. Levantando um pouco mais para você ver, olha que lindo. Queridos, fiquem com Deus e um forte abraço. Que beleza, né? Mais uma receita aí, fácil de fazer e que faz bem à nossa saúde, né? Muito bem, nós vamos orar nesse instante pedindo a Deus sua orientação para o estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco ao estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, então, para o capítulo 3, a partir aí do verso 16. Então, por favor, tome aí a sua Bíblia. Eu já também estou tomando a minha Bíblia. Vamos abri-la aí em Daniel, capítulo 3, agora na parte final, né? A partir, então, do verso 16. Na semana passada, nós já havíamos lido, né, esses versos 16 e 17, mas vamos repetir nesse momento, né? Nos diz assim, verso 16: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder, né? E olha o que diz aí: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão,
verso 18. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amados, aqui os companheiros de Daniel, eles mostraram fidelidade a Deus. Isso, amados irmãos, é de suma importância na nossa vida espiritual hoje. Deus está precisando de homens e mulheres que sejam fiéis a Ele. E sabe, queridos, muitas vezes nós ficamos pensando, né? Essas aflições, esses problemas que nós passamos, por que é que isso acontece conosco? Abra sua Bíblia, lá em São João, capítulo 16, verso 33. São João, capítulo 16, verso 33. Você vai encontrar um consolo maravilhoso para cada um de nós nesta noite. Nos diz assim, o próprio Jesus, né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis problemas. No mundo tereis tristezas. No mundo tereis perseguições. Mas o quê? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, o mesmo aconteceu com aqueles jovens lá na corte babilônica. Eles também estavam ali sendo perseguidos por amar ao Senhor. Mas esse amor e essa fidelidade ao Senhor foi recompensada. Se foi recompensada a eles naqueles dias, Deus também quer recompensar a tua fidelidade hoje com Deus. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ele ficou uma fera. E então pediu para que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Queridos, que ódio, né? Que aquele monarca passou com aqueles impetulantes, entre aspas, ao seu ver, né? E é interessante, amados irmãos, uma curiosidade, né? O intenso calor da fornalha era provavelmente produzido por um extraordinário suprimento de palha e petróleo. O petróleo era obtido dos vários poços da Mesopotâmia, que há muito tempo proporcionaram esse produto em abundância. Hoje, usado nos fornos de tijolos modernos da região. Comentário Bíblico Adventista, página 863. Então, amados, o combustível, né, daquela fornalha ardente era muita palha e petróleo, né? Imaginem o calor que havia ali. E é interessante que no verso 20 nos diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Alguns comentaristas dizem, né, que foram realmente homens mais fortes assim para poderem deter aqueles jovens, para que eles não fugissem ou para, né, fizessem alguma coisa. Então, os homens mais fortes. E aí o verso 21. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Interessante, né? Mostrando aqui mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, né? Material altamente inflamável, ou seja, ao serem jogados dentro da fornalha ardente, naturalmente, né? Eles estariam ali sendo consumidos pelas chamas, né? Porque eles estavam usando, né, material altamente inflamável, né? Roupa se queima com muita facilidade, né? E eles foram aqui peculiares em dizer, né? Mantos, túnicas, chapéus e outras roupas, né?
exatamente para mostrar de que se fosse pela forma humana, eles seriam ali realmente tochas, o quê? Tochas vivas, pelo material inflamável, né, que eles estavam usando. No verso 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens fortes, né, que nós lemos lá no verso 20, eles mesmos, com o calor daquela fornalha, eles foram mortos. Né? Eles nem chegaram a serem jogados, vamos dizer, ou caíram dentro da fornalha, mas eles morreram antes, devido ao calor daquela fornalha. E então, no verso 23, né, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E é interessante, amados irmãos, que em continuidade, né, ao verso 23, manuscritos das mais antigas traduções de Daniel, a Septuaginta e a de Teodócito, contém um longo acréscimo apócrifo de, veja que interessante, 68 versículos, chamado A Canção dos Três Santos. Então, se você tomar aí a sua Bíblia, você vai notar que este capítulo ele tem 30 versos, certo? Você vai aqui ao capítulo 3, você vai encontrar 30 versos. No entanto, eu tenho essa Bíblia, Bíblia católica, tá? Ela é das edições Loyola, e ela apresenta, amados irmãos, 68 versos a mais de um texto, né, que nós chamamos de um texto apócrifo. E é interessante, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui para vocês verem, Daniel, capítulo 3, né? Daniel, capítulo 3. Então, ele para aqui no verso 23, como nós estávamos vendo, e agora ele começa, então, agora aqui no verso 24, o que nós encontramos o cântico de Azarias na fornalha. Depois ele tem o anjo do Senhor no fogo, ou seja, ele aparece aqui que um anjo desceu ali, né, e esteve ali com eles, e depois finaliza com o cântico dos três jovens, né, terminando então no verso 90. Né. Ao todo, esse capítulo 3, que nós deveríamos ter 30 versos, ele tem exatamente 100 versos. Não sei se você consegue enxergar aqui, vou mostrar para você. Ele tem o que? 100 versos. Então, é um adendo apócrifo. O que é um adendo apócrifo? Né? Nós sabemos que a Bíblia ela foi fechada, que nós chamamos no cano bíblico. Então, todos os livros que nós temos na Bíblia foram, com certeza, orientados por Deus, primeiramente, e depois por homens, né, que foram inspirados, iluminados por Deus para fazer essa separação. Os outros livros que nós encontramos, né, por exemplo, nesta Bíblia, aqui, que é uma Bíblia católica, nós temos outros livros apócrifos aqui, que não estão nas Bíblias normais, vamos assim pensar, né? E esses livros, muitos deles, eles trazem algumas doutrinas que diferem, né, da doutrina bíblica. Por isso que ao serem feito essa separação, né, para o cano bíblico, eles notaram que esses livros eles destoavam, né, daquilo que realmente a Bíblia tem como doutrina. Então eles ficaram do lado de fora. Mas é interessante, quem tiver a Bíblia católica aí, tomá-la e ver aí no capítulo 3, a partir então agora do verso 24, né, você vai ver então esse adendo apócrifo. Né? Agora verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei.
Nabucodonosor agora ficou duplamente assustado. Primeiro, porque aqueles 3 jovens foram jogados dentro daquela fornalha, que a Bíblia diz que foi acesa 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais, e eles não se queimavam. Pelo contrário, estavam passeando dentro da fornalha. E a segunda surpresa, aparece um quarto elemento. Afinal de contas, foram jogados 3 homens ali dentro, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E agora aparece um quarto elemento. E aí no verso 25, né, nos diz, tornou ele e disse, toma aí a sua Bíblia, né? Tornou ele e disse, eu, porém, vejo, notem, 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Aqui, amados, nós encontramos essa expressão Deus imanente. Né? O que é o Deus imanente? É o Deus que está junto a nós. É o Deus que armou a sua tenda ao lado da nossa tenda. É um Deus que está conosco. Veja, é um Deus tão poderoso que não cabe, né, no universo, mas quando ele se transforma em Deus imanente, né, ele está do nosso lado, junto a nós. E eu tenho a certeza, amados irmãos, que nesse instante, esse Deus imanente está aí do seu lado, o ajudando, o guardando, né, dizendo a você, continue, filho, você precisa caminhar, você precisa ir avante, mesmo em meio a essa pandemia, né? E é interessante, queridos, que esse um filho dos deuses, como ele aqui menciona, né? Então, no aramaico, que é essa parte bíblica que foi escrita, né, no início do nosso curso, nós dizemos a vocês que o livro Daniel foi escrito no hebraico e também no aramaico. Esta parte aqui foi escrita no aramaico. Então, Elohim, né, que no aramaico quer dizer deuses, é o plural de Elá, Deus, né, letra minúscula. Em alguns casos que se usa Elohim, faz referências a deuses pagãos. Por exemplo, quando nós vamos lá a Daniel capítulo 2, verso 11, ele está falando aí do Elohim, né? 2, verso 11. Você voltando um pouquinho na Bíblia, você vai encontrar ali, ó. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Aqui é Elohim, está referindo-se, né, aos deuses pagãos. No verso 47, novamente aparece esse Elohim. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Né? Esse deuses aqui também se refere, né, a deuses pagãos. No capítulo 5, por exemplo, vai aí a sua Bíblia, capítulo 5, verso 4, nos diz assim, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Esses deuses, esse Elohim, também se referem a deuses pagãos. Finalmente, aí no verso 23, nos diz assim, no capítulo 5, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios à casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as suas concubinas, bebesse vinho neles. Além disso, desses louvores aos teus Elohim, aos teus deuses. Aqui há uma referência, então, a deuses pagãos, quando se usa esse termo Elohim, ou então o Elá, né? Mas, né, há também, né, há 2 passagens, né, além dessa que nós estamos analisando, aí do capítulo 3, verso 25, né, há 2 passagens também que agora, né, pode ser interpretado esse Elohim se referindo ao verdadeiro Deus. Então, nesse capítulo que a gente estava lendo ali, capítulo 5, agora versos 11, aqui fala sobre o Elohim como Deus, né? Ou o verdadeiro Deus. Então, aqui no verso 11, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Esse Deus, Elohim, né? Ele se refere então ao Deus verdadeiro. No verso 14, tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses, o espírito dos Elohim,
Esse Elohim aqui, né, no aramaico, refere-se então ao verdadeiro Deus. Lembra que no hebraico é Elohim, no aramaico Elahim. Então esse Elahim do capítulo 5, verso 11 e verso 14, está então se referindo ao Deus verdadeiro. Então existe uma diferenciação, né, entre os deuses pagãos, que pode ser usado também esse termo Elahim, e ao Deus, né, Elohim, que nós conhecemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, é interessante que nós também podemos ver que nesse contexto mostra que realmente Nabucodonosor reconheceu o Deus Altíssimo. Por exemplo, no verso 23 aí do capítulo 3 que nós estamos estudando, nos diz assim: Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos o quê? Do Elahim Altíssimo. Tá? Então ele reconhece, né, o Elahim verdadeiro, né, o verdadeiro Deus. Também aí no verso 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Elahim, né, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele reconhece o Deus verdadeiro. Verso 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Elahim, o Deus verdadeiro, o Deus, né, do céu, o Deus criador dos céus e da terra. E aí no verso 2 do capítulo 4, que é o capítulo que nós estudaremos na semana que vem, nos diz assim, né, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Elahim, né, que Deus, o Altíssimo, tem feito para contigo. Então, nós percebemos aqui que o próprio Nabucodonosor, ele reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus verdadeiro. Queridos, nos diz aqui no verso 30, para encerrar esse capítulo, né? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ah, amados, quando nós vemos essa história, né? E às vezes achamos tão simplória, ou às vezes uma história que não tem cabimento, mas o que nós podemos retirar dessa história é o seguinte: em primeiro lugar, a fidelidade de 3 jovens, mesmo em meio a um lugar hostil, a um lugar ímpio, a um lugar onde se adoravam deuses pagãos, eles permaneceram fiéis ao Senhor. E esta, amados irmãos, com certeza é uma lição para cada um de nós. Segundo ponto, eles creram em Deus e essa crença em Deus foi tão grande que para eles tanto fazia morrer ou sobreviver, mas eles não queriam desobedecer às ordens de Deus, queriam permanecer fiéis. Quantas e quantas vezes, por causa de um emprego, de um salário mais alto, de uma promoção, nós temos nos desviado dos caminhos do Senhor. Gostaria que você refletisse nisso nesta noite. Talvez o teu chefe está dizendo para você: olha, eu tenho uma promoção para você. Você vai ganhar mais do que você ganha, mas você precisa trabalhar algumas horas no sábado. Será que vai valer a pena transgredir o sábado? Transgredir os mandamentos do Senhor? Um terceiro ponto nos diz aqui que quando eles foram fiéis ao Senhor, eles puderam testemunhar. Eles não precisaram falar nada mais para Nabucodonosor. Nabucodonosor reconheceu que o Deus a quem esses jovens serviam era um Deus poderoso, era um Deus maravilhoso, um Deus de milagres. E um quarto e último ponto: quando assim procedemos, nós vamos ser abençoados por Deus. E eu pergunto essa noite: você não quer ser abençoado por Deus? Você não quer ter a tua vida transformada? Não quer ser você alguém abençoado de verdade? Então eu te convido a ser fiel a Deus em todos os planos e modos, tudo que acontece em sua vida. Seja fiel ao Senhor e Ele será também para você. Oremos. Bom Deus, bom Pai, louvamos o Teu nome
porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado a Deus, porque nós encontramos na Bíblia valores e exemplos de pessoas que, em meio às dificuldades e aos problemas, se mantiveram fiéis ao Senhor. Hoje, nós somos esses representantes do Senhor aqui na terra. Por favor, que sejamos imitadores desses jovens lá da corte babilônica, fiéis a toda a prova. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa evangelístico. Quero agradecer a tua presença, que você seja grandemente abençoado e que, se Deus nos permitir, no próximo domingo, queremos estar aqui juntos para mais um estudo da Palavra de Deus, agora no capítulo 4 do livro de Daniel. Fique com Deus e uma boa noite e uma feliz semana.